Oi, gente. O vídeo hoje tá para trazer a reflexão, né, sobre os carros elétricos, certo? Carros elétricos. Então, eu fiz assim uma pesquisa, né? Já faz aí algum tempo que esses carros elétricos existem, né? Mas aqui no Brasil parece que agora eles chegaram aí com tudo, né? As montadoras, as concessionárias, né? Parece que elas chegaram forte agora, né? Tem muitas concessionárias pelo Brasil, né? E assim, fazendo uma reflexão, e por que eu quis trazer esse vídeo? Porque ele cabe a reflexão. Então, a primeira reflexão com referência a carros elétricos, né? Eles são mais econômicos, é, né? Como todo mundo diz, são mais econômicos no sentido de menos poluentes, né? Eles são econômicos para o consumidor, né, para o bolso e a bolsa da consumidora, por exemplo, né? Então vamos lá, eu vou alencar aqui alguns aspectos, tá? Aí vocês pensem aí, tá? Fica aí a reflexão. Se alguém quiser comentar, deixe o seu recado aqui embaixo, tá? Seu comentário, seu post. Então vamos lá. Primeiro, o carro elétrico, no sentido, que eles falam de economizar. Você não vai ter problema quanto a filtro, quanto a manutenção de mecânico, quanto a óleo, quanto a algumas peças, né? Você não vai ter a gasolina também, ela é mais barata, né? Nesse sentido, né? Porque o carro elétrico você vai carregar ele na eletricidade, certo? Vai carregar ele na eletricidade. Eu vi alguns modelos, tá? Tem SUV, tem modelo hatch, tem modelo mais. Como fala? Mais. Outros modelinhos lá também, tá? Mas assim, o que a gente tem que pensar, né? Os carros elétricos, a potência dele é 150 cavalos, né? A potência de força, certo? Então, assim, a, a potência da velocidade é 100 quilômetros também. Não passa disso, 100 quilômetros, certo? O consumo dele de energia do carro, o SV, ele tá entre 10,7 kWh, certo? O hatch que eu vi tava em torno de 6 a 7 kWh, certo? Então, assim, e aí tinha um cálculo lá que se você fosse abastecer, né, carregá-lo, né, na eletricidade, ele para dar a carga total você gastaria mais ou menos no abastecimento dessa carga elétrica entre R$ 7, né, R$ 7 de eletricidade, né? Comparado com a tabela, que aí nós podemos usar o parâmetro da tabela de conta de energia, né? De quantos quilowatts-hora a gente consome, né? Da eletricidade. A princípio, isso aí eu já não tenho tanta certeza, mas algumas reportagens que eu assisti já faz um tempo, você consegue fazer o abastecimento desse carro elétrico em setores específicos, né? Que aí lugares específicos que seria o posto de carregamento da bateria, né? Da carga elétrica do carro elétrico, né? Então, não seria abastecido, por exemplo, dentro da sua casa, ok? Só que aí também a gente tem que pensar o quê?
Entre alguns modelinhos de SUV, né? Outros modelinhos, por exemplo, um carro mais hatch, né? Esses modelos de carro, como eu falei, né? A potência é até de velocidade até 100 quilômetros por hora, né? E eles a capacidade da bateria ela aguenta 300 quilômetros, certo? Então isso quer dizer o quê? Que você o carro, né, com a bateria totalmente cheia, carregada 100%, né? Ele trafega até 300 quilômetros, certo? E a velocidade máxima 100 quilômetros por hora, ok? Então, assim, se parar para pensar, né, é um carro econômico, é um carro ecologicamente, que eu vou colocar, não tenho tanta certeza se ecologicamente ele é tão ecológico nesse sentido, né? Mas mas vamos falar das qualidades. Na questão econômica, né? Com tanto menos peça que vai vir para querer dar manutenção, peças aí que talvez são mais poluentes para o meio ambiente, por exemplo, né? Poluição de ar, né? Por exemplo, né? Então, nesse sentido, ele é econômico, né? E vai diminuir também, né, a velocidade no trânsito, não é mesmo? As pessoas não vão ter, né, tanta. Vai reduzir, né, esses infratores que insistem em querer andar, né, fora da velocidade permitida, né? Então, isso, na minha visão, um fator bom também, né? Mas que, no caso, as pessoas que têm que ter essa consciência, né? E as autoridades fazer o devido cancelamento do indivíduo com a carta, por exemplo, sei lá, né? E ainda mais se causar uma tragédia, né, gente? Um acidente, esse tipo de coisa, né? Então, assim, por esse lado, o carro elétrico, ele parece ser uma ótima opção, né? Só que assim, por que que eu falei que eu não sei se ele é 100% econômico? Porque a eletricidade, até onde a gente conhece, né, a gente nós aqui no Brasil temos muitas usinas hidrelétricas, certo? Eu sei que tem uma, acho que é a usina de Furnas, que eu acho que é no Rio de Janeiro. Nunca conheci, nunca vi foto, mas já ouvi muito falar, certo? Acredito que seja essa usina hidrelétrica que abastece o estado do Rio de Janeiro. E aí deva ter aí outros caminhos também que ela deva abastecer também, né? A usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, né? Nós sabemos que ela abastece o estado do Paraná, né? Essa usina eu já tive a oportunidade de conhecer. A usina elétrica de Itaipu é muito bonita, é muito interessante o projeto de engenharia, né? Aqui no Brasil, quem tiver a oportunidade de fazer uma visita, né? De conhecer, é muito bonito, é lindo, certo? Então, e deva ter outras usinas hidrelétricas aqui no Brasil também, que tem esse objetivo de carregar a energia elétrica, né? Nós sabemos também que tem a energia renovável, né? A energia solar, né? Que a energia solar, o processamento dela, porque aqui é país tropical, né, gente? Mas tem dia também que esse tropical também não é bem assim, né? Então, o pouco que eu entendi sobre a energia, é, como é que é? Energia solar, né? Você parece que você tem que ter placas, né, que vão recepcionar essa energia, né, solar e ela vai se movimentar, ok? Agora, assim, por exemplo, eu tenho um Menek Neco,
que eu até não peguei ele aqui, que é um gatinho da sorte, né, japonês, tal. E o sisteminha dele, o que eu tenho, ele é de energia solar, né? Então, assim, a luz reflete na placa dele, né? E ele balança a mãozinha, tá? Então, eu não tenho tanta certeza se o mecanismo da energia, né? Dessa estrutura da energia solar, ela funciona exatamente assim, mas deve ter algumas coisas, alguns elementos compatíveis aí com o que eu estou dizendo, né? Então, a energia solar, o sol aquece, né, essa luz, né, quente aí que vai bater nesses refletores dessas plaquinhas e vai movimentar algum mecanismo para esquentar a água, certo? E aí, gente, acabou. E aí, quem tem o bonequinho, né? O gatinho do Menek Neko, né? Sabe que quando tá de dia, o gatinho ele movimenta a patinha, né? A mãozinha dele lá, a patinha. E de noite ele não mexe, né? Então teria que ser estudado, né? Até mesmo a. Como é que se fala? A pressão. A pressão não, a temperatura da água, né? A temperatura da água, será que quem mora no Brasil numa região mais fria ou quando os dias, né, nós estivermos no inverno, por exemplo, né? O inverno tiver muito frio mesmo, né? E aí, como que vai ser esse motor, né, de aquecimento da temperatura da água, né? Então aí é um ponto para se pensar. A energia eólica, né? Nós temos aqui no Brasil também, parece que ela fica no Nordeste, não sei se é na região do Rio Grande do Norte, né? Lá para Natal, que venta bastante, né? Então, eu não tenho certeza se fica lá mesmo, mas eu sei que nós temos aqui no Brasil também, né? Não sei especificamente em qual região do Brasil, mas acredito que deva ser lá, né? Que deva fazer um abastecimento para algumas regiões por ali, né? Então, a usina eólica, ela funciona como se fosse um moinho de vento, certo? Então, para quem conseguir imaginar um moinho de vento, né, de madeira, a água vai batendo e o moinho ele vai girando lá as suas hélices, né? E a correnteza da água, né, vai passando, o moinho vai movimentando, né, a sua hélice, por exemplo, ele vai moendo, antigamente, né, moía, sei lá, um trigo, né, moía outros alimentos, né, e a usina eólica, né, ela funciona assim, só que com o vento, né, o vento vai fazendo seu trabalho, né, de ventilação. A usina eólica, que são hélices muito grandes, né, não sei qual é o peso dessa hélice, né, imagino que não deve ter aí um peso, né, uma densidade, né, não sei exatamente qual, né, e aí a usina eólica ela vai se movimentando e isso vai trazendo energia, né? Eu também não sei qual é a potência, né, da energia, né? Por exemplo, para esquentar uma água, né? Qual a temperatura que pode atingir essa água, certo? Então, e aí o que eu queria dizer aqui, tá? Nós temos esses três recursos de energia e agora essa novidade dos carros elétricos, certo, gente? Aí o que eu quero dizer? Claro, são modernidades, né, que existem aqui na atualidade, né, mais opções, né, também trazendo tecnologias aí antigas, né, só que melhoradas, né, mais assim, mais trabalhadas, mais projetadas, né, e assim, a água, por exemplo, né, que faz o abastecimento aí né, das turbinas hidrelétricas, né, o vento, né, que faz todo o trabalho das usinas eólicas, né, o sol que faz o trabalho
da energia solar, né? Mas a água, por exemplo, o carro elétrico, né, gente? Então, se nós vamos utilizar a eletricidade, né, para abastecer um carro elétrico, certo? Será que essa eletricidade, ela é renovável? Será que essa eletricidade, ela tá vindo de usina hidrelétrica, eólica ou solar, né? Então, na minha pesquisa isso não ficou assim claro, né? Mas o que deu para perceber é que parece que esse tipo de energia elétrica, a fonte é de usina hidrelétrica, né? Que utiliza a água para movimentar suas turbinas aí e encaminhar aí a eletricidade, né? Então, assim, me parece, né, que não é assim, porque a água, gente, se a gente for para pensar, a água é um bem, né, um recurso vital, né, um recurso vital para a humanidade, para todos os seres vivos, né, tanto humanos, vegetais, animais, né, fauna e flora, né, tudo isso, né, então nós temos que pensar, né, e ter mais fontes de pesquisa, né, isso ser falado mais com as pessoas nas redes, né, nos bate-papos, né, ninguém vai ver que os entretenimentos aí da vida, né, sei lá, a lingerie da Angel, né, do Victoria's Secret, por exemplo, né? Um assunto interessante também, né? Mas essa lingerie Angel é que tamanho que tem? É P, PP, né? Tem G, extra G, M, extra large, large, né? X, XGG, um exemplo, né? Um dos detalhes, assim, que é interessante também trazer aqui. Mas assim, né, gente, eu acho que isso é interessante a gente pensar do carro elétrico, né? O que ficou assim, deixando um pouco na dúvida foi essa questão se a energia que eles iriam utilizar seria energia elétrica através de hidroelétrica, porque eles computaram lá a quantidade, né, de quilowatts-hora, né, que você, que na tabela você poderia saber quanto você estava pagando, né? Então, assim, para fechar o vídeo, claro que são, né, na época que nós vivemos aqui da modernidade, da eletricidade, né, gente, é cada empresa desenvolvendo, melhorando seus projetos, né, tentando implementar aí a qualidade, né, das fontes de eletricidade, né? E aí como que faz? Não é mesmo, gente? Por exemplo, o meu celular aqui, né? Nós temos aqui o carregador do celular, né? Temos o carregador do celular. Como que, de repente, né? Se a gente mora num lugar que a casa, ela né, ela, sei lá, por algum motivo você quer mudar o jeito de você carregar a sua energia, não é mesmo? Só que as empresas, elas também não podem obrigar as pessoas na força, né, a querer mudar, a querer mudar a energia, né? Tipo, fazer, sei lá, de repente, ficar queimando chuveiro, né? De repente ficar ocasionando situações para que desista dessa tecnologia propositalmente, certo? Então, assim, sendo que essas novas tecnologias também para você implementar não são baratas, né? Às vezes as pessoas não têm dinheiro, elas têm que ter o dinheiro já para gastar em outras coisas, não é mesmo? Então, fica difícil, né? Entender essas situações, né? Então, o vídeo é para falar sobre isso. Se vocês tem o interesse, né, em deixar o seu comentário, vem aqui no canal do YouTube, deixe lá o seu comentário, certo? É importante, né, nós podemos ter esse tipo
de engajamento de assunto, né? Então é importante que a gente possa, né? Quanto mais a gente divulgar esse tipo de assunto, de material, né? Que está acontecendo, né, no nosso país, né? Eu acho interessante e as pessoas poderem dizer aí a opinião delas, né? O que que acha, o que que não acha, vai testar, vai implementar na sua residência, né? Tem interesse de repente comprar o carro, né? Mas será que essa eletricidade, né? Talvez nós não estaremos, né? Esgotando, né? Um recurso do qual a gente sabe que, né? Ele pode ser escasso, né? Se a gente não cuidar muito bem, né? Então, essa questão é para falar um pouco disso, né? Porque, né, vamos dizer assim, quem tem estômago de avestruz, né? O famoso ditado, ah, você tem estômago de avestruz, ah, você pode tomar água, qualquer água que você não vai passar mal, né? Tomar água de, sei lá, nem tomar água, né, gente? Agora, quem já tem o estômago mais sensível, e aí? Como que faz? As crianças, por exemplo, né? As jovens, os jovens, né? Os idosos, né? O pessoal aí, né? Que tem estômago sensível faz o quê? Porque quem tem o famoso estômago de avestruz, que pode beber qualquer coisa não passa mal, pode comer qualquer coisa não passa mal, né? Essas pessoas são raras, né? Então não é todo mundo que tem esse estômago de avestruz, né? Que aguenta qualquer água, né? Não é assim, né? Então o vídeo é pra gente refletir, pensar, tá? Então até mais, deixa aí a sua mensagem. Bom, então, ó, até mais.